Olá, queridos, saudação de paz, pastor Alessio de Moraes. Antes de nós começarmos a nossa temática, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e compartilhar. É muito importante que você curta, porque isso vai dando uma certa importância em nossos vídeos e mais pessoas serão alcançadas com o conhecimento da palavra de Deus. Iremos estudar hoje sobre a Bíblia, conhecer sobre a temática ou a matéria teológica chamada bibliologia, o estudo dos livros ou para o cristão dos livros sagrados. É bom nós lembrarmos que ao estudarmos a Bíblia devemos fazer a primeira pergunta: o que é a Bíblia? Nós temos ela em duas visões, dois prismas, material e espiritual. O que é a visão material? É esse livro ou esse compêndio de livros que você tem nas suas mãos, composto por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E espiritual, pastor, espiritual, ela é a palavra de Deus, certo? Concernente e concorrente na teologia bibliológica, a noção da Bíblia é um conjunto de livros que se harmonizam entre si, ou seja, um conjunto de livros que tem harmonia. A Bíblia no original, os seus livros não se contradizem. Não há contradição nenhuma entre os livros, principalmente nos originais da Bíblia Sagrada. Certo? É também importante você estudar a Bíblia porque você vai conhecer nela sobre Deus e, por que não dizer, também sobre o ser humano. A palavra Bíblia, ou que quer dizer livro, ou livros, entrou nessa questão da era moderna, pelo idioma francês, passando ali pelo latim e vindo da origem grega, Originalmente era o nome que se dava à casca de um papiro do século 11 a.C., das folhas de junco, quando se juntavam, entrelaçavam entre si e colocava como um quadro, ela prensada, é como que ela virasse uma folha de papel. Daí vem a expressão papiro, que era muito comum, por exemplo, no Egito, à beira do rio Nilo. Lembra lá da história de Moisés, à beira do junco? Então, é do caule do junco que se fazia os papiros, ok? Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos começou a usar a palavra para designar os primeiros escritos sagrados. É bom você guardar essa informação com vocês. A palavra grega que indica livros é biblion, e livros não, o livro, biblion quer dizer o livro no singular, e bíblia ou bíblia, que é livretos ou pequenos livros. Esse termo aparece em João 21, 25, ali como livretos. Mas é bom lembrar que essas expressões que aparecem como livros, bíblia, na verdade o grego é biblia, e nós falamos Bíblia. Ele não se refere propriamente aos escritos sagrados, ou a Bíblia no geral, mas os livros que estavam ali escritos. É importante dizer também, para você guardar essa informação, que a palavra Bíblia literalmente significa livros pequenos ou livretos, ok? Uma informação importante: sugere-se que João Crisóstomo, no século IV depois de Cristo, um patriarca, pai da igreja de Constantinopla, teria usado pela primeira vez o nome Bíblia para designar o conjunto de livros sagrados, ok? Entendendo o que é a Bíblia, como você agora entendeu, a segunda pergunta seria: o que é o cânon? O que significa cânon? Talvez você já ouviu falar sobre o cânon, mas ainda não conhece. Cânon, quando falamos das escrituras, a palavra cânon tem sua origem e significado simples. É a lista de livros contidos nas escrituras, ou livros reconhecidos como dignos de ser incluídos entre os escritos sagrados. É uma comunhão, é importante também dizer, entre os adoradores de Deus. Cânon também eu gostaria que só um momentinho. Ok. Cânon também no contexto cristão poderia definir a palavra como os escritos reconhecidos como sagrados,
nas Escrituras, sendo no Antigo Testamento e no Novo. O termo cânon, ele vem da palavra latina, o nosso idioma, vindo do grego, que é cânon. Sugere uma vara de medir, né? Reta no sentido de uma regra, da ideia de padrão. Então, o que é um cânon? É a vara de medir, é uma régua que quer dizer padrões. Padrões em relação aos escritos sagrados, em relações à nossa vida com Deus. Um exemplo, por exemplo, nós cristãos, nós temos como padrão a palavra de Deus. Fazemos o que é certo e sabemos o que é errado devido ao quê? Ao padrão, às regras, né? Por quê? Porque a Bíblia é o nosso cânon, é a nossa regra ou a nossa régua de medir a nossa vida, certo? Então, o objetivo foi elevar os livros do texto sagrado aos status daquilo que, como padrão de regra, o cânon, né? De onde brotam as normas, princípios da vida de todos os que amam a Deus e a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, neste sentido, a palavra parece ter sido usada no século IV, primeiramente pelo bispo Atanásio, bispo de Alexandria, numa carta que circulou ali no ano de 367 depois de Cristo. Então, Bíblia os livros e cânon é as regras de medir. Por exemplo, foi esse cânon, essa regra de medir que excluiu os livros que nós chamamos de apócrifos, porque os livros sagrados não se contradizem. E os livros apócrifos, como Macabeu, Judite, entre outros, há muitas contradições com os livros sagrados. Por isso foi excluído do cânon protestante, porque ele passou pela vara de medir e não foi aprovado, porque realmente foi encontrado nele falhas, ok? Espero ter esclarecido aí. Deus abençoe. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Forte abraço.